Olá! Neste novo capítulo da série R-Portal no seu dia a dia, iremos abordar sobre o gerenciamento de rotina no R-Portal. A configuração de rotina no sistema R-Portal será utilizada pelo usuário para realizar a digitalização e publicação direta de documentos por meio da multifuncional em uma pasta pré-determinada no sistema. Esse tipo de configuração torna possível a interação do sistema com a multifuncional, onde informações como grupos de tipos de documentos e índices serão apresentados na tela da multifuncional de acordo com a rotina selecionada, não sendo necessário configurar para cada documento uma rotina. Toda rotina configurada no R-Portal automaticamente aparecerá na multifuncional, sendo possível alterar as permissões de acesso a uma determinada rotina no gerenciamento de impressora. Vamos imaginar e executar a criação do seguinte exemplo. Em uma rotina diária de um RH empresarial, é preciso digitalizar para o sistema vários documentos de seus colaboradores. Caso exista uma rotina de RH na impressora, os diferentes tipos de documentos que envolvem o cadastro de admissão de um colaborador poderão estar agrupados em uma rotina na impressora. Lembrando que essas configurações somente são permitidas para o usuário do tipo administrador ECM e administrador da suíte. Segundo, iremos realizar a criação de uma nova rotina. Vamos acessar o menu de gerenciamento ECM, selecionamos a aba Rotina e clicamos no botão Cadastrar nova rotina, para iniciar o cadastro da nova rotina. Em seguida, aparecerá a tela Assistente de Criação de Rotinas. Nela será necessário clicar o botão Iniciar Assistente para acessar as primeiras configurações. Ao iniciar o assistente, o usuário será direcionado à tela Informações Básicas. Para cadastrar, primeiramente teremos a descrição da rotina, no qual aparecerá para o usuário na tela da multifuncional, onde utilizaremos a descrição Documento de Admissão. No campo Local de Publicação, será exibida uma janela com todas as pastas cadastradas no sistema, onde uma delas deverá ser selecionada para o armazenamento dos documentos digitalizados. Para visualizar as subpastas de uma pasta, é necessário clicar sobre o ícone no formato de pasta, pois ao clicar sobre a pasta, todas as subpastas serão exibidas. Para vincular uma pasta ou subpasta à rotina, será preciso clicar sobre a descrição da mesma, e em seguida no botão OK para confirmar que a pasta em questão será o local de publicação dos documentos. Após o usuário selecionar a pasta desejada e carregar a mesma nas informações básicas, será exibida as configurações de permissionamento de grupos que os documentos publicados pela multifuncional irão possuir. Ao clicar sobre o agrupador e exibir opções de permissão, será apresentado os grupos para configuração de acesso aos documentos vindos da rotina, na qual inicialmente será apresentado os mesmos grupos e permissões da pasta que foi selecionado como local de publicação, mas nada impede que essas informações sejam alteradas na rotina. Além das configurações de permissão para a pasta de publicação, neste mesmo passo, o usuário poderá definir se a multifuncional será solicitado o login e senha do publicador quando o mesmo selecionar essa rotina. Para isso, será preciso ativar a funcionalidade clicando no botão correspondente à ação, sendo que, inicialmente, essa opção será apresentada inativa. Já o agrupador, Conferência de Publicação, se ativo, habilitará novas configurações e automaticamente irá ativar a solicitação de login e bloquear o agrupador, tornando obrigatório o preenchimento de login e senha durante a publicação para a rotina com conferência. Com este agrupador ativo, será necessário selecionar os grupos de usuários que irão realizar a conferência dos documentos e, neste exemplo, utilizaremos o grupo RH. Após realizar as configurações de grupos e avançar para a próxima etapa, será necessário selecionar os tipos de documentos e índices que aparecerão na multifuncional para realizar a publicação dos documentos. Na primeira etapa do passo Tipo de Documento, o usuário deve clicar no botão Mostrar Tipo de Documento, onde serão exibidos todos os tipos de documentos ativos no sistema.
Ao selecionar o primeiro tipo de documento desejado, aparecerá uma nova etapa ao lado direito onde o usuário deverá preencher os índices vinculados ao tipo de documento selecionado, sendo que somente será habilitado para a seleção os índices que não são obrigatórios para os tipos de documento em questão. Para listar os índices do tipo de documento selecionado, o usuário deverá clicar no botão Mostrar índices, na qual serão carregados os índices em comum em todos os tipos de documentos selecionados. Na listagem de índices, quando algum índice for obrigatório em um tipo de documento, o mesmo será marcado como obrigatório, não podendo ser desmarcado a obrigatoriedade na rotina. Do contrário, o índice terá marcação opcional, dispondo ao usuário a possibilidade de definir se o mesmo irá aparecer ou não na rotina. Com todas as configurações de tipo de documento definidas, ao avançar para a próxima etapa, o usuário será direcionado para a configuração da tela Opções de Scanner. Nessa tela será possível selecionar as configurações padrões de scanner para cada tipo de documento e configurar se o usuário poderá ou não alterar as propriedades de scanner. Inicialmente, o sistema irá apresentar configurações padrões para cada tipo de documento, sendo o tamanho do papel A4, a orientação sendo retrato, a cor preto e branco, frente e verso não, densidade normal e qualidade DPI 300. Caso seja necessário alterar a configuração de algum tipo de documento, o usuário deve clicar sobre a descrição do tipo de documento desejado e uma nova tela será aberta para que seja possível selecionar as propriedades desejadas. Para que bloqueie a alteração de propriedades de digitalização na impressora por parte do usuário, deve marcar-se a opção que irá bloquear a alteração das propriedades na impressora nas configurações de propriedades. Após aplicar as alterações, será exibidas as propriedades selecionadas na tela. Ao clicar no botão Avançar das configurações de rotina, o usuário será direcionado à tela de revisão, onde poderá visualizar todas as propriedades selecionadas. Caso necessite alterar alguma configuração, o usuário poderá acessar diretamente o local a ser alterado através da opção Editar, que se encontra ao lado de cada tópico. Com todas as configurações avaliadas e ajustadas de acordo com a rotina que está sendo cadastrada, clicamos no botão Finalizar para concluir a criação e acessar a mesma em qualquer multifuncional com a solução RPortal instalada. Vamos agora realizar na prática este processo da rotina do RH. Iremos primeiramente selecionar a rotina criada anteriormente, documento de admissão. Informaremos os índices configurados, sendo eles o nome e o RG deste novo funcionário. Aplicaremos o nome e após o RG e avançamos para a próxima etapa. Nessa etapa, selecionaremos os tipos de documentos que serão digitalizados, sendo o comprovante de residência, CPF e RG. Iniciamos o processo com o comprovante de residência e configuramos da maneira que desejarmos e clicamos em digitalizar. Uma mensagem será apresentada caso haja mais documentos ou não. Avançando, realizamos o mesmo processo com o documento CPF. Alocamos na multifuncional e digitalizamos o mesmo. Por fim, temos o RG, da mesma maneira que os anteriores, e clicamos em digitalizar. Após todos os documentos digitalizados, para finalizar essa rotina, clicamos em finalizar. Uma mensagem irá informar que a digitalização foi realizada com sucesso e apresentará o local da publicação dos documentos.
Retornando ao portal, vamos até a pasta RH verificar a publicação dos documentos na rotina. Podemos observar que os 3 documentos estão presentes nas pastas, sendo o comprovante de residência, o RG e o CPF. E ao clicar, conseguimos visualizar os mesmos. Para finalizarmos este capítulo, após cadastrarmos uma nova rotina e desejarmos realizar uma busca da mesma, basta direcionar o cursor ao campo Buscar e digitar o nome da rotina ou parte dela, assim facilitando o momento que desejar realizar alguma alteração em determinada rotina já presente no RPortal. No próximo capítulo, iremos abordar sobre o gerenciamento de impressora no módulo ECM. Até breve!